Opa, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre os 8 erros que eu cometi operando no Day Trade e como você também pode evitar esses erros que eu cometi se você está iniciando ou se você já opera Day Trade. Mas antes de começar, eu quero te pedir que você deixe o seu like, se inscreve no canal e vamos embora para a aula. Meu nome é Flávio Pontes, sou trader profissional há mais de 6 anos e hoje eu quero compartilhar com você algumas das minhas experiências, erros que eu cometi e que você deve evitar para que você alcance o sucesso sem passar por um caminho tão doloroso como o que eu passei, tá bom? Vamos começar então. Hoje eu vou falar sobre os 8 erros, os 8 principais erros que me fizeram realmente ter um início um pouco traumático no Day Trade, para que só depois eu começasse então descobrir esses erros e passar a corrigi-los e aí sim começar a ser consistente e alavancar os meus ganhos. Vamos lá então. Primeiro erro que eu considero, vou colocar aqui os 8 erros, tá? O primeiro dele que eu considero que foi um dos mais traumáticos foi começar operando grande. Mas Flávio, me explica um pouquinho o que é isso aí, ó. Operar grande, tá? Operar grande no início. Bom, Day Trade é uma forma de você fazer operações dentro do mercado financeiro de forma alavancada. Você consegue gerar lucros com pouco capital dentro das operações do mercado financeiro e isso te possibilita realmente um ganho a curto, médio e longo prazo, caso você saiba o que você está fazendo. A grande questão aqui de você começar operando já um tamanho de financeiro que você não está preparado ali para perder, faz com que você arrisque muito o seu capital e você realmente na fase de aprendizagem, na fase em que você precisa adquirir uma habilidade e confiança, na verdade você está queimando dinheiro porque você não sabe ainda o que você tem que fazer dentro do Day Trade e você já está entrando com uma mão muito pesada, tá? Então veja só, tem inclusive um vídeo que eu falo sobre como começar pequeno, começar com a mão pequena, buscando trades de 50, de 100 reais por dia, tá? Vou deixar aqui no canal para que você possa também dar uma conferida nesse vídeo. Então olha só, ao invés de começar buscando 50, 100 reais por dia, como eu já tinha uma certa estabilidade antes, e o meu emprego, o meu trabalho não me dava uma condição ruim, pelo contrário, me dava uma condição boa, eu não queria usar o meu tempo para fazer Day Trade buscando operações de 50 a 100 reais. Então eu comecei a buscar algo como R$1.000 por dia, tá? 500, R$1.000 por dia, R$2.000 por dia. Sendo que aí é que está a questão, né? Como eu já falei, no início você precisa adquirir mais habilidade e adquirir confiança. Na hora em que você vai buscar um trade de R$1.000, de 500, R$2.000, começando no Day Trade, e você na verdade enxerga na tela que você está perdendo R$1.000 ou que você está perdendo R$2.000, você começa a não aceitar aquilo. Como assim? Eu estou iniciando no Day Trade, eu estou buscando uma oportunidade, uma segunda renda ou até mesmo uma renda principal. Tem um vídeo também que eu falo sobre isso, como que você torna o Day Trade uma renda principal sua. Mas de repente você começa perdendo R$1.000, R$2.000 em apenas um dia, em apenas 1 hora ou 2 horas, tá? Então isso para mim foi muito prejudicial. Eu usei o capital que eu tinha para poder querer forçar uma vitória no Day Trade e isso foi realmente muito prejudicial, porque aí eu comecei a perder esses valores aqui por dia. Também tinha dias que eu ganhava esses valores aqui, mas era muito mais meio que na sorte do que necessariamente saber o que eu estava fazendo. Então vocês devem aí imaginar o tamanho do prejuízo que eu acumulei em cerca de 1 mês e meio, 2 meses operando Day Trade, achando que estava realmente fazendo algo que em pouco tempo eu iria recuperar aquele prejuízo ali e ia começar a ganhar dinheiro e não foi assim, tá? Então, o primeiro grande erro que eu cometi foi começar operando grande e aí você precisa fazer a sua avaliação para que você entenda o que é para você operar grande, tá bom? Pode ser que para você
R$ 200 por dia ou R$ 300 por dia, já seja operar grande. Caso você tenha que pensar o seguinte, se eu estou buscando 200 a 300, eu tenho que ter em mente que eu também tenho que estar preparado para perder 200 ou 300, tá bom? Então, se você não está preparado para isso, então você está começando operando grande. Então, você evita isso, tá? Você reduz essa meta até onde você analisa o seguinte, tudo bem, aqui se eu perder esse valor aqui, eu estou, de certa forma, confortável, porque eu sei que um dia seguinte eu posso recuperar, ou daqui a 2 dias eu posso recuperar, ou então você faz até uma conta mensal, que é também uma coisa plausível. Por exemplo, se eu perder aqui R$ 300 no mês, tá tudo bem, eu vou encarar isso como uma universidade, como uma escola que eu estou ali aprendendo, e que eu estou pagando aquele valor ali por mês para poder aprender. E aí eu adquiro a confiança, adquiro o tempo de tela e eu vou depois recuperar esse valor com calma, com paciência, e depois eu vou escalar esse valor também. Eu vou começar a ganhar, a ter uns ganhos maiores a partir do momento em que eu começo a ter mais confiança, tá bom? Então eu sugiro que você faça isso e que você evite esse erro aqui de operar grande no início. Fechado? O segundo erro que eu cometi foi não traçar um plano. Não traçar um plano. A gente chama de plano de trade, aquele plano em que você desenha quanto que você está disposto a ganhar ou até mesmo a perder por dia, quanto que você está disposto a ganhar ou a perder na semana, no mês, tá? Então, isso é um plano de trade e que você precisa respeitar, porque uma vez que você respeita aquele plano de trade, você começa a ter realmente um domínio maior sobre o que você está fazendo no mercado. Vai saber a hora de começar, vai saber a hora de parar e vai saber a hora, às vezes, até mesmo de não fazer absolutamente nada quando alguma oportunidade não aparecer, porque você vai estar protegendo aquele plano, você não vai querer perder à toa, tá? Então, não traçar um plano, para mim, foi um grande erro que eu cometi, porque eu comecei a ir para o mercado financeiro achando que eu realmente ia arrebentar, assim como eu tive sucesso em outras profissões que eu tive. Eu achava que dentro do mercado financeiro seria coisa muito tranquila também, que eu iria deslanchar em pouco tempo. Então, não foi isso que aconteceu e também não dá para começar sem um plano, tá bom? Eu costumo dizer que quando você faz day trade, quando você entra para o mercado financeiro, você está empreendendo numa profissão. É como se você estivesse montando um negócio próprio para você, onde você é o chefe, onde você é o funcionário. Ou seja, você planeja na cabeça do chefe e você é o colaborador quando você vai para o campo de batalha para você executar, para você fazer as operações. Então você é tudo, você faz todos os processos de um empreendimento. Então, day trade é empreender e você precisa ter muito em mente que você não pode negligenciar a fase do planejamento, que é muito, muito, muito importante. Então traça quais são os planos. Eu não tracei isso no começo e aí de repente eu estava perdendo uma quantia que eu falei, pô, mas eu não tinha nem planejado isso aqui, né? Mas qual que era o plano? Eu não sei qual que era o plano, eu não sabia quanto que eu ia ganhar. Eu achava que eu ia deslanchar, ganhar muita grana logo no começo e tal. Eu não pensei em perder. Eu não pensei que eu poderia perder. Eu não pensei que eu iria perder com frequência. Então, quando a gente não planeja, se fosse fácil, talvez nem valesse a pena gastar tanto tempo assim planejando de fato, né? Você ganharia bastante grana. Talvez por uma falta de planejamento você ganharia 20 ao invés de 40 mil reais por mês, sei lá, né? Então tem que entender que o planejamento ele é muito importante para a eficiência de um negócio, principalmente quando ele tem risco de perder dinheiro, tá? Então, não traçar um plano de trade é um segundo erro que eu realmente sugiro muito que você evite cometer. Você pode, inclusive, desenhar um plano de trade e usar o simulador ao seu favor. Quando eu comecei, não existia simulador. Então, eu realmente pequei muito no início por não ter uma ferramenta que pudesse me auxiliar nesse quesito. Mas apesar de que eu acho também que se eu tivesse, eu não faria, até porque eu não tive uma orientação tão boa como a que eu estou passando para você agora, no início da minha carreira como um trader, tá? Então,
você pode traçar um plano de trade e você executar isso num simulador durante um mês, durante 2 meses, tá? Ou seja, você começa a adquirir uma certa confiança para só depois você começar a operar pequeno. Então, isso também é favorável dentro do plano de trade, tá? O terceiro erro que eu vou colocar aqui, que é extremamente importante que você evite, é o trade de vingança, tá? Trade de vingança. O que é isso, Flávio? Trade de vingança é o seguinte, você determinou, agora eu vou desenhar aqui uns exemplos, você determinou que tudo bem, você não cometeu esse erro aqui, nem você cometeu esse erro, você planejou, você começou operando pequeno, tudo, mas aí você falou o seguinte, olha, eu estou disposto a ganhar R$100 por dia, assim como eu estou disposto a perder R$100 no dia. Tá? Beleza. Aí você foi para o campo de batalha para fazer as suas operações e você se deparou com, no primeiro trade você se deparou com um loss de R$50. Beleza. Você continuou operando e aí você ganhou 50. Depois você ganhou mais 50. Você agora está R$50 positivo. Mas aí agora você perdeu 100 e agora você perdeu mais 50. Tá? Ou seja, você estava 50 positivo aqui, zerou, ficou 100 negativo. Tá? Sendo que aí você foi para o trade novamente e perdeu mais R$100. Nesse momento aqui agora, você está negativo em R$100 e já bateu a meta de perda do dia. O limite aceitável de perda do dia, tá? E aí você pensa o seguinte, poxa, mas espera aí, eu acertei essa aqui, poxa, eu vinha positivo, de repente virou pro negativo, caramba, eu tava tão próximo aqui de fechar a minha meta, só faltava mais R$50 aqui, aí eu perdi 100, tudo. Sabe de uma coisa? Eu vou entrar em mais uma operação. E aí você entra em mais uma operação. E aí na hora que você entra em mais uma operação, desrespeitando o plano, você perdeu mais 50. E aí você fala, caramba, eu não posso perder 150, porque eu tinha determinado que eu poderia perder no máximo 100. Tá? Eu perdi 150. Tá, então peraí, eu vou fazer um trade aqui só de R$50, aí eu volto pro menos 100 e tá tudo certo. Fechei a conta. Aí você vai lá e perde mais 50. Tá? E aí você já está com 2 dias negativo, nesse momento você já não está raciocinando nada, você começa a querer entrar novamente e o prejuízo só aumenta, você já começou a não prestar mais atenção, você já começou a não observar exatamente como que está aquela operação, você começou a não olhar mais para nada, somente na vingança, na sede de vingança que você está ali do trade, e aí você, sei lá, termina saindo com R$700 negativo naquele dia, colocando diversos dias aí de ganho que você teve, entre ganhos e perdas, sei lá, você jogou talvez aí um mês fora de um operacional, de lucro que você teve, somente porque você desrespeitou o plano, tá? O limite de perda, ele precisa ser respeitado e eu sugiro que você realmente respeite isso, de verdade, tá? Quando você alcançar R$100 por dia, eu sou uma das pessoas que não digo, olha, bateu a meta do dia, sai do mercado. Eu não sou desse tipo de pessoas que fala isso. Eu acho que tem dias no mercado que dá para você realmente deslanchar um pouco mais. Caso você atinja a sua meta do dia e você veja que o mercado está muito bom e você quiser seguir no plano, você segue, buscando ali aumentar mais um pouco, aumentar mais 20, mais 30, mais 40, mais 50%, ou até mesmo em algum momento dobrar a meta, caso você realmente consiga enxergar boas oportunidades naquele dia. Mas nunca o contrário. Tá? Por quê? Porque na hora que você faz isso, de aumentar, em algum momento você vai acertar a mão e aí você dobra aquela meta e você consegue eliminar alguns dias de loss que você teve. Mas do contrário, você fica muito mal psicologicamente, você começa a achar que você não sabe absolutamente nada do mercado financeiro, que você realmente botou tudo a perder e tal, e aí você fica muito mal para você começar de novo, para você voltar a fazer o que você estava fazendo, que era um desenvolvimento com consistência e você negligenciou e você quebrou essa regra que você estava vindo tão bem, tá? Então, esse é o terceiro ponto que eu peço que você evite. Trade de vingança. Você precisa realmente
evitar esse erro aqui, tá? O quarto erro que eu costumo chamar a atenção é não aceitar trade perdedor. Vamos lá. Você entrou num determinado ponto, você falou, opa, desenhou uma operação boa aqui, tá desenhando uma operação boa, acendeu aqui o meu gatilho de entrada, exatamente num determinado ponto, e aí você pensou, olha, eu vou entrar aqui, buscando uma meta aqui de R$50, o preço vai alcançar aqui, vai alcançar uma alta aqui, e eu vou lucrar aqui R$50. E eu também vou aceitar perder R$50 nessa operação. E você brilhou os olhos com essa operação, porque você falou, caramba, acendeu aquele gatilho de entrada, realmente é a operação que eu estava esperando tudo, é agora, vai dar bom para mim. E aí você entra e a operação faz isso, ó, ela sobe um pouco, depois ela desce um pouco, ela desce um pouquinho, quase pegou o stop, subiu mais um pouco, depois começou a descer, e aí quando estava chegando aqui, próximo ao seu stop, a você aceitar o prejuízo de R$50, você simplesmente tirou aquele stop da tela. Você falou, não é possível, essa entrada é tão boa, é perfeita essa entrada, não tem como. Esse trade, ele é vencedor. E aí você começou a perder 50, os 50, de repente você já está perdendo 80, e você fala, não, agora é que volta mesmo, caramba, já desceu, se aqui era bom, imagina aqui, e aí você começa a perder 100, e você não aceita, você não para aquela operação, e aí, de tanto que você insiste achando que você é quem está certo, você acaba saindo daquele trade com R$150 perdedor, R$200 perdedor, somente porque você não aceitou que você estava errado e que aquela operação não era tão boa como você imaginava. O que a gente precisa entender é que muitas vezes a gente realmente se especializa em algum determinado tipo de trade, a gente tem um operacional ali que a gente se especializa, mas que a gente acha que aquele operacional ele vai vencer a vida toda. E vai vencer todas as vezes que se desenhar. Não, ele tem uma assertividade maior, ele tem uma probabilidade maior de dar certo quando aparece, quando surge. Porém, tem às vezes em que dá errado. E na hora que der errado, você precisa entender que aquela operação não foi boa e você tem que aceitar o plano que você tinha no início do trade de ganho ou de perda financeira, tá bom? Então esse erro eu preciso que você realmente não cometa. O quinto erro, eu vou apagar aqui agora, tá? Para poder voltar a escrever aqui por cima. O quinto erro é fazer preço médio infinito. Vou explicar o que é isso. Quando a gente entra numa determinada operação, vamos imaginar que você comprou um contrato de dólar futuro. Se você não sabe o que é mini contrato de dólar futuro, vou deixar um vídeo aqui para que você possa conhecer um pouquinho mais do que se trata um contrato de dólar futuro. Mas para quem já conhece, ou mesmo se você não conhece, depois você vai olhar esse vídeo, tá? Não tem problema, com essa explicação aqui você vai entender. Você comprou aqui um contrato de dólar futuro no 4.100. E aí depois o preço começou a cair para o 4.090. 4.900. Desculpa. 4.099. Aliás, 98. E aí você resolve comprar mais um. Você fala, tá muito boa essa operação aqui, porque eu sei que isso aqui é um ponto muito bom de compra, ele vai ali para o 4.100
103 tranquilamente, ou 105, sei lá. Mas caiu para o 98, tem problema, vou comprar mais um. Na hora que você faz isso, o teu preço médio é o seguinte, quando você compra aqui, você está comprado em um contrato nesse preço. Quando você compra aqui o segundo contrato, sem ter vendido esse, você está comprado agora em dois, porque você comprou esse e não vendeu e você comprou mais esse. Quando você compra no 4.098, o teu preço médio ele é no 4.099. Certo? Por quê? Porque você comprou um a 100 e um a 98. Então o teu preço médio ele é no 99. Então você está comprado aqui, ó, comprado em dois aqui, sendo que o preço já está aqui. Ou seja, você já está no prejuízo. E aí o que ocorre é que muitas vezes as pessoas, por ter condições de abrir mais contratos, começa a abrir cada vez mais que o mercado vai caindo. Então ele compra o terceiro aqui, no 97, compra o quarto contrato aqui no 96, e aí ele vai comprando. Compra mais um no 95, compra mais um no 94, o mercado caindo e ele comprando, carregando cada vez mais contratos, pensando o seguinte, na hora que isso aqui subir e que eu começar a subir com todos esses contratos aqui, eu vou ganhar bastante dinheiro. E aí o cara começa a entrar numa espiral bem ruim ali. Por quê? Porque ele começa a desrespeitar, é parecido com o erro 4, tá? De não aceitar uma operação perdedora. Sendo que pior do que não aceitar uma operação perdedora é não aceitar uma operação perdedora e ir aumentando ainda mais aquela operação perdedora e cada vez o prejuízo ficar muito maior, tá? Eu já cometi esse erro, não uma vez só, mais de uma vez, e isso foi extremamente prejudicial para mim, tá? Eu já cheguei a cometer assim, um stop de um mês inteiro, tá? Eu tinha, sei lá, um mês praticamente todo perfeito, no último dia do mês eu fui operar e aí de repente eu comecei a ficar para trás, eu falei, caramba, esse mês foi tão bom, não posso entregar, não posso devolver esse mês, e aí eu começava a aumentar a mão, para poder puxar o meu preço médio mais para baixo, para poder, quando o preço subir, eu consegui sair daquele trade, mas aí o trade vem com tudo para baixo e a gente vai e começa a tomar um stop muito carregado, desnecessariamente, somente porque a gente feriu essa regra, tá? Então esse é o erro 5 que você precisa evitar muito, tá? Fazer preço médio infinito, tá bom? E o sexto erro que é encher a tela de indicadores. Encher de indicadores. Buscando o quê? Buscando trade fácil. Você começa a olhar a plataforma e a plataforma tem, eu não sei quantos indicadores, a plataforma profissional como a do Profit Pro tem. Inclusive a plataforma que eu disponibilizo para os meus alunos dentro do curso, de forma gratuita por 60 dias. Mas se você pegar uma plataforma profissional como essa, você vai ter aí talvez uns 50, 100, 150 indicadores, não sei quantos tem realmente. São muitos indicadores. E aí você viu alguém falando de um indicador tal, alguém falando de um outro indicador, e você começa a colocar um monte de indicador na tela, buscando o quê? Buscando o trade fácil. Você acha que quanto mais indicador você coloca em tela, mais fácil fica aquele trade, e você esquece de uma coisa muito importante, que é você estudar, que é você ter a sua própria convicção, se é compra ou se é venda, e não depender de um indicador. E aí, o erro do indicador é que às vezes você coloca um indicador na tela e aí você acerta 2, 3 trades com aquele indicador e você acha que aquele ali é infalível, e aí quando ele começa a dar ruim, você insere um segundo indicador. Ah, não, mas espera aí, se eu inserir esse outro aqui vai dar bom, aí você começa a inserir um segundo, um terceiro, um quarto indicador, daqui a pouco você tem tanto indicador que você não sabe o que você faz, e às vezes os indicadores eles te apontam a uma operação favorável, e aí você entra naquela operação e a operação não dá bom, e você não evolui nunca, porque você não esqueceu de limpar a tela e você focar e você se preparar para você saber quando você compra e quando que você vende. O melhor indicador que você pode ter é a sua mente, é a tua preparação como trader, para que você, na hora que você estiver na operação, você saiba o que você está fazendo, tá? Então, não encha a tela de indicadores de jeito nenhum. Não estou dizendo que você não pode usar indicador. Utilize algum indicador caso você acha
acha esse indicador bom. Eu não sou contra, porém, eu não acho que você vai encher a tela de indicadores e você vai conseguir trade fácil. Isso você não vai conseguir. E quanto mais você encher, mais enrolado você vai ficar. Quanto mais você encher de indicador, menos você vai estudar. E quanto menos você estuda, menor é a tua probabilidade de dar certo no mercado. Eu diria que a chance é zero, tá bom? Então, se dedica realmente nos estudos para que você possa realmente não precisar de colocar isso aqui e se enganar com esse erro que eu cometi no início, tá? Eu comecei a ver, e, na verdade, às vezes não era nem muitos indicadores na tela só, mas eu comecei a trocar de um indicador para outro, de um indicador para outro, tá? Comecei a cometer muito esse erro no começo. Porque sempre alguém me dizia que tinha um indicador, você está utilizando esse aqui? Não, utiliza esse que você vai ver. E aí, nunca dava certo e eu não sabia por quê, tá? E olha, o 7º erro que você deve evitar é procrastinar uma entrada boa. O que acontece? Você pode ser que você não seja esse cara aqui, que você estuda, que você se dedica, que você realmente sabe identificar quando tem uma operação boa, quando a operação não é tão boa. Você é disciplinado, você não faz preço médio, mas enfim, você é tão Caxias, você é tão ali, rigoroso com o teu operacional e com o teu plano que você esquece de entrar na operação boa. Você opera tão pouco, realmente você é muito disciplinado, mas você esquece de entrar na operação boa. Chegou um determinado momento em que eu comecei a me policiar muito. Eu falei, eu não posso mais cometer esses erros. E aí eu começava a me blindar de tudo, de todos os erros que eu havia cometido. Talvez dos 6 para trás e mais uns tantos. Eu comecei a me blindar de tudo isso. Porém, eu já estava ficando preparado para o trade, mas quando eu olhava uma operação boa, eu não clicava. Eu não entrava naquela operação. Então eu não estava fazendo nada. Porque eu estava vendo a operação boa, mas porque eu já estava traumatizado pelos erros que eu havia cometido anteriormente, eu comecei a não entrar naquelas operações e depois eu via a operação indo exatamente como eu achava que ela iria e a operação foi sem mim e eu comecei a tomar, realmente ter uma frustração grande porque simplesmente eu não tinha entrado no trade, tá? Perdia várias oportunidades por conta disso. Então, na hora em que o gatilho de entrada aparece, você estudou pra caramba, você treinou muito, e na hora que a oportunidade aparece, não procrastina. Realmente entra no trade, não hesita, vai nele e se tiver que estopar, você vai estopar, mas você estudou para que você acerte na maioria das vezes. Então, a assertividade ela vai estar ao teu lado nesses momentos aqui e você não pode hesitar de entrar. Não tem que ter medo de entrar. Beleza? Então esse é o 7º erro e vamos para o último erro aqui, que eu diria que é não deixar o trade bom andar. Tá? Não deixar o trade bom andar. Isso eu comecei... Bom, isso aí já foi... Eu diria que foi um pouquinho da minha saída do consistente incompetente, né? Ou seja, eu realmente não conseguia ganhar dinheiro, eu perdia com bastante frequência, com consistência no mercado financeiro. E aí eu comecei a parar de perder. Realmente eu não perdia mais, mas também eu não ganhava mais, tá? Eu estava meio que no 0 a 0 ali, eu estava andando de lado, justamente porque eu estava me protegendo muito, né? E muitas vezes o que acontecia? Acontecia que eu planejava entrar numa operação para ganhar, imagina, 200 e para aceitar perder 200. E aí, às vezes a operação dava ali, vamos supor, R$100 para mim, e o trade ficava um pouco enganchado, não andava e tal, não andava para frente, não andava para trás, mas ela ainda se demonstrava boa a operação, que poderia realmente alcançar os 200, mas aí a minha impaciência e a minha necessidade de encerrar logo no lucro, para que eu pudesse gerar lucro, eu aceitava logo os R$100 e não deixava o trade andar, entende? Então, isso é muito ruim,
Por quê? Porque o mercado não deu sinal nenhum de que ele ia voltar a operação, que a operação ia voltar, que ia de repente passar a ficar negativo, e você simplesmente encerrou antecipadamente porque você teve medo da operação, você quis realizar logo aquele lucro no bolso e você esqueceu de que ela poderia realmente ir para o teu objetivo e você, enfim, encerrou precipitadamente, tá? Então, não deixar o trade andar é um dos erros muito grandes que você pode cometer, inclusive quando, mesmo que ele alcance lá os teus R$200, você possa pensar o seguinte: olha, cara, essa operação foi tão boa, mas tão boa, chegou tão rápido ali próximo dos meus R$200, que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu entrei aqui, o meu alvo estava aqui no 200, imagina que o alvo estava aqui no 200, e o meu loss estava aqui no 200, quando ele chegou aqui próximo, o que é que eu poderia fazer? Eu tirava o meu loss daqui, colocava aqui no 0 a 0, tá? Ou seja, se ele voltasse para cá, eu iria sair aqui, nem ia ganhar, nem ia perder. Porém, qual era o meu objetivo disso? Meu objetivo era o seguinte: olha, já que ele andou tão rápido até o 200, eu acho que essa operação pode me dar 300. E aí eu poderia puxar aqui para 300 o meu alvo, entende? E aí de repente, na hora que ele alcançou aqui, por exemplo, 250, eu poderia fazer o seguinte, ó. Vou puxar então aqui agora o meu loss, que não é mais loss, para 50 de ganho. Caso ele volte aqui, eu ganho 50. Eu já estou ganhando 250, mas eu vou alongando. E o que acontece? Quando você faz isso aqui, você em algum momento você consegue fazer uma operação maior do que você está acostumado a fazer, porque você percebeu, você sentiu que aquela operação podia dar um pouco mais. E aí você melhora muito o teu payoff, que é a tua relação de ganho, comparado com as tuas perdas, você começa a aumentar bastante, porque quando você faz um tipo de operação dessa, você se sente um pouco mais confortável e você começa a enxergar. Quando acontece esse padrão, você fala: caramba, eu já vi esse filme aqui, eu posso pegar 300 nessa operação, e aí você deixa a operação correr um pouquinho mais, tá bom? Então, pessoal, é isso. Você deve evitar esse 8º erro aqui também, de não deixar o trade bom andar e sair precipitadamente das operações. Você deve evitar isso aqui, tá? E você deve evitar os 8 erros que eu comentei aqui no vídeo, e que eu cometi operando day trade na Bolsa de Valores, e que eu espero que você realmente, com esse vídeo aqui, entenda que você deve evitar tudo isso para que você possa se tornar um trader vencedor, tá bom? E eu vou deixar também aqui embaixo na descrição um link para caso você queira conhecer um pouco mais dos meus cursos avançados para você se tornar um trader profissional, beleza? Tamo junto, vamos até o próximo vídeo.